Nós estamos chegando à reta final da Epístola de Paulo aos Romanos. Então hoje veremos o capítulo 15, domingo que vem capítulo 16, e encerraremos a exposição deste livro e nos prepararemos para a próxima a partir de novembro. Ao chegar ao final de Romanos e olharmos para o início, nós vemos que Paulo ele escreve toda a sua epístola com alguns objetivos, e um desses objetivos é esclarecido neste capítulo 15. Paulo escreve para preparar a igreja em Roma, para que eles pudessem contribuir e ajudar a obra que ele estava pretendendo e planejando na Espanha. E é interessante aqui no capítulo de número 15, Paulo ele então vem nos capítulos anteriores falando sobre relacionamentos. Então ele fala sobre o relacionamento com Deus, ele fala sobre o relacionamento com a gente mesmo, ele fala do relacionamento uns com os outros, fala do relacionamento com os inimigos, do relacionamento com as autoridades. Domingo passado nós vimos o relacionamento entre os fracos e os fortes. E todo este relacionamento ele vai culminar aqui no capítulo de número 15 em dois grandes temas tratados por Paulo. Primeiro, a unidade no Evangelho, e o segundo grande tema, as missões como resultado desta unidade no Evangelho. Então nós vamos caminhar lendo este capítulo no decorrer da mensagem. Nós vamos orar e depois leremos o texto bíblico. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por este momento em que podemos ouvir a tua voz, em que podemos ouvir a explicação, a explanação desta carta que o Senhor nos deixou para nos ajudar na nossa caminhada e na nossa vida de santidade. Senhor, nós queremos pedir a Ti que tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores, muitas vezes somos indispostos para ouvirmos a Tua palavra, muitas vezes não desejamos conhecer os Teus ensinamentos, mas nós pedimos que neste momento o Senhor nos ajude a focarmos os nossos olhos única e exclusivamente em Ti, que o Senhor confronte os nossos corações, que o Senhor nutra a nossa alma. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Só um minuto. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 15. Romanos capítulo de número 15, eu lerei com os irmãos os 5 primeiros versos. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, já já o texto aparecerá lá. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir
de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós olhamos então Paulo falando sobre os relacionamentos, ele começa o capítulo de número 15, continuando e expandindo o que ele vinha dizendo anteriormente sobre a nossa relação, sobre o nosso relacionamento com os fracos, ou sobre o relacionamento entre fracos e fortes. E aqui Paulo, quando então vai falar sobre esta unidade, falar sobre a expansão dessa tolerância entre os fortes e os fracos, ele diz que esta relação, ela não deve ter uma característica. Os fortes não devem suportar os fracos, na verdade, eles devem suportar os fracos nas suas debilidades e não fazer isso para se agradar. E essa é a exortação que Paulo dá repetidamente aqui, ele repete por 2 vezes a mesma exortação. E ele mostra que para que essa unidade ocorra, para que a igreja esteja unida, sem essa divisão que ele vem tentando desfazer, desde o capítulo 1, quando ele vai trabalhar a ideia dos judeus e gentios. E ele mostra então que nesse relacionamento os fortes, aqueles que têm aqui algo material, aqueles que têm algo a mais, eles devem suportar os fracos nas suas faltas, naquilo que falta a eles. E ao fazer isso, o objetivo deve ser a glória de Deus. E aqui, quando nós pensamos nesse sem agradar a nós mesmos, nós vivemos em uma cultura que enaltece o egoísmo, enaltece o individualismo e enaltece a recompensa por algo que você fez. E muitas vezes nós fazemos algo porque nós queremos receber em troca ou algo maior, ou pelo menos algo equivalente. E Paulo aqui ele então mostra, e nós podemos aplicar este princípio de que aqueles que têm alguma coisa devem cuidar daqueles que não têm, em todas as áreas da nossa vida. E Tim Keller ele aponta essas 5 áreas de possíveis de aplicação do forte, aquele que tem, cuidando do fraco, aquele que não tem. E o primeiro ponto que ele coloca é nas finanças. E eu creio que talvez esse seja um dos pontos mais sensíveis. E ele diz, se você tem e você pode ajudar, não deixe de ajudar. Não deixe de contribuir e cuidar daquele que não tem. É assim que o mais forte cuida do mais fraco. Quando nós pensamos na liderança da igreja,
Aqueles que têm um conhecimento maior, aqueles que têm uma experiência maior, eles devem cuidar dos mais novos, eles não devem se ensoberbecer com aquilo que Deus dá a eles de capacidade de liderarem, de capacidade de conduzirem o povo de Deus. Quando nós olhamos para os relacionamentos, nós devemos nos relacionar não apenas com o intuito de nutrirmos algo com aqueles que nós consideramos nossos iguais, para podermos dar e receber. Nós precisamos aprender que o relacionamento, ele deve ser em amor, e nós já ouvimos isso aqui em 3 sermões sobre relacionamentos. E ontem à noite com os jovens aqui nós vimos como funciona um relacionamento redimido. E um relacionamento redimido, ele funciona baseado no amor. E o exemplo de amor para fazer com que essa engrenagem do relacionamento funcione é o exemplo de Cristo. E o amor que Cristo demonstra por nós é um amor sacrificial. E diversas vezes na Escritura nós vemos que Cristo, ele não veio aqui para receber algo em troca, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor de nós. Então, quando os fortes são exortados a suportar, a cuidar das debilidades dos fracos, sem ter como objetivo o autoagrado, a autossatisfação, ele deve ser feito entendendo que o relacionamento muitas vezes vai exigir sacrifícios. E nós precisamos estarmos dispostos a estes sacrifícios. Quando nós pensamos no cuidado do forte para com o fraco, Tim Keller, ele aponta essa ideia da opção de residência. E ele diz que o cristão, entendendo a sua função de ajudar o outro, ele deveria perguntar onde, em vez de perguntar onde eu moraria com mais conforto, ele deveria perguntar onde eu poderia ser mais útil a Deus e às pessoas. Onde Deus vai me usar mais? Onde eu serei mais instrumento do Senhor para ajudar aqueles que precisam? E ele coloca aqui dentro da igreja, nós devemos nos relacionar uns com os outros, como ele coloca lá no capítulo de número 14, não com o intuito de ganharmos as discussões, de sermos os mais santos, de nos colocarmos em um pedestal, mas nós devemos ter um relacionamento dentro da igreja onde nós podemos lidar com as diferenças, lidar com as divergências, onde nós podemos olhar e reconsiderar posições a partir da Escritura, a partir de uma cosmovisão centrada na palavra de Deus. Não há unidade sem pensarmos no próximo. Nós não conseguimos chegar ao ápice dos nossos relacionamentos vivendo como um só corpo, se nós não pensarmos no outro. E nós vemos que no Novo Testamento essa é uma ênfase dada por Paulo, quando ele escreve as suas epístolas. Quando ele escreve Filipenses, ele fala que nós devemos considerar o outro superior a nós. Quando ele escreve Colossenses, ele vem falar da mutualidade, que nós devemos
instruir uns aos outros, que nós devemos aconselhar uns aos outros, que nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Nós precisamos entender que para mantermos a unidade no corpo de Cristo, o egoísmo, o eu, ele não tem vez. Porque se nós deixarmos que o eu, o egoísmo ganhe força, apareça, nós iremos causar divisões, nós iremos causar conflitos. Então nós precisamos, para manter a unidade, estarmos dispostos a cuidar do outro nas suas necessidades, sem que tenhamos como objetivo o nosso próprio agrado, a nossa própria satisfação. Ele coloca no verso de número 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Nós precisamos cuidar uns dos outros neste caminhar. Nós precisamos cuidar um do outro nesse processo de santificação, ajudando um ao outro no crescimento. E Paulo, então, ele, ao exortar a igreja, exortar aqueles que podem ajudar aqueles que não têm, ele coloca o exemplo de Cristo. E a partir do verso de número 3, ele diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nos nossos relacionamentos e para mantermos a unidade, nós precisamos voltar os nossos olhos para o grande exemplo. E Paulo faz isso constantemente nas suas epístolas. Ele volta os olhos e volta os olhos dos seus leitores, dos seus ouvintes, para o que Cristo fez. E aqui ele vai fazer isso algumas vezes. Ele exorta e ele mostra que nós devemos fazer aquilo que ele disse, porque Cristo fez e Cristo é o nosso maior exemplo. Então ele coloca que Cristo não se agradou de si mesmo. Cristo se esvaziou, ele diz em Filipenses. Ele deixou toda a sua glória e assumiu forma de homem, limitado, passando pelo sofrimento e passando pela morte e morte de cruz. Nós devemos manter a unidade, olhando para o próximo, porque foi isso que Cristo nos ensinou a fazer. Ele abdicou da sua glória para ser humilhado, para ser ultrajado, para ser insultado, por amor a mim e por amor a você. Este é o exemplo estabelecido. Ele se sacrifica pelos seus. E Paulo aqui então, ele olha para a Escritura. Ele vai citar as Escrituras agora, cita no verso 3, depois cita no verso 9 em diante, até o verso de número 12. Citando o Antigo Testamento, mostrando que a palavra de Deus ela é aplicável à vida do cristão. Ele mostra que a Escritura ela é centrada em Cristo. Ele cita os textos do Antigo Testamento,
para aplicar aqui no que nós temos como Novo Testamento. Mostrando que de Gênesis a Apocalipse, a palavra aponta este grande exemplo de humildade e serviço, que se sacrifica para a manutenção da unidade do corpo. E quando ele cita a Escritura, ele mostra que nela, e através dela, nós somos consolados e nós somos exortados a termos paciência para perseverarmos, pois é através dela que nós obtemos a esperança. É na Escritura que nós vemos a esperança encarnada. É na Escritura que nós vemos a esperança ressurreta. É na Escritura que nós lemos sobre a esperança que virá. Quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus e vivemos debaixo da palavra de Deus, nós mudamos o foco da nossa vida. E o foco deixa de ser o meu agrado, a minha vontade, para o agradar a Deus e fazer a sua vontade. Porque aqui Paulo mostra que Deus nos chama para esta unidade. Deus é quem então nos dá paciência, porque Ele é o Deus da paciência e da consolação, e Ele nos concede este mesmo sentir que Cristo teve para com os outros, para que possamos viver como uma unidade, caminhando para um único objetivo: a glória de Deus. Nós somos chamados para vivermos como um corpo, nós somos chamados para viver como povo de Deus, para que Ele seja glorificado, para que as nossas ações mútuas, as nossas ações de mutualidade tenham como alvo e objetivo a honra e a glória do Senhor. E diante desse chamado, Paulo então ele diz que nós devemos responder acolhendo uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós devemos olhar um para com o outro e termos esse mesmo sentimento que Cristo teve. E aqui os autores eles concordam em dizer que a ideia do acolher aqui é a ideia da adoção. Da mesma maneira que o sacrifício de Cristo nos fez parte desta família, nós devemos ter essa disposição de acolhermos outros e cuidarmos daqueles que fazem parte desta família. E ele mostra que Cristo ele veio então para cuidar e acolher pessoas diferentes. Ele mostra que ele veio e foi constituído ministro da circuncisão. Ele veio para acolher os judeus, mas ele também veio para que os gentios glorifiquem a Deus. O próprio Cristo nos ensina a lidarmos com as diferenças. E Ele nos mostra que nós não somos pessoas e indivíduos separados dentro de um corpo, mas nós somos membros do mesmo corpo, e nós somos então um só povo, formado por pessoas de todas as nações.
E nós só o somos porque Cristo, na sua graça, veio para salvar e acolher judeus e gentios. E nós somos exortados a seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo e mantermos a unidade dentro deste corpo, dentro desta família, dentro da igreja. E o texto ele continua, verso de número 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham, ouvindo a seu respeito. Paulo aqui ele explica então o porquê aquele povo deve permanecer unido e por que ele está falando estas coisas, por que ele está trazendo à memória o exemplo de Cristo. E é interessante que Paulo então no verso 14 ele diz assim, olha, eu sei, meus irmãos, que vocês estão ouvindo algo que eu sei que vocês já têm, vocês já exercem a bondade, vocês já são cheios de todo o conhecimento e vocês já são aptos para admoestarem uns aos outros. E Paulo ele escreve então para trazer à memória do povo, mais uma vez, algo que eles não poderiam esquecer. Creio que podemos, como pastores dessa comunidade, afirmarmos como Paulo no verso de número 14. A igreja presbiteriana na Barra Funda é uma igreja que possui bondade, uma igreja que é cheia de todo o conhecimento, é uma igreja que está apta para admoestar uns aos outros. Mas nós ainda lidamos com conflitos, nós ainda lidamos com o egoísmo, nós lidamos com o eu. E as mesmas palavras que Paulo traz à memória dos romanos, constantemente nós precisamos trazer à memória da nossa igreja. E Paulo ele vai mostrar os seus planos, e ele diz que ele está fazendo isso porque ele quer pregar o Evangelho. E ele mostra que ele, como ministro do Senhor, ele tem um chamado para anunciar este Evangelho, para que os gentios ofereçam a Deus sacrifício aceitável. Que eles sejam transformados, como ele diz no início do capítulo 12. E aqui nós vemos que Paulo, ele não prega apenas por dever, mas ele prega por paixão.
Nós vemos que Paulo ele tinha como objetivo levar os gentios à obediência. A obediência a Cristo. Para que as suas palavras e as suas obras fossem colocadas debaixo de Cristo e fossem cativas a Ele. Paulo, então, ele mostra que a sua prioridade era falar da obra de Cristo e não das suas obras. E ele faz essa introdução para falar sobre missões como resultado dessa unidade. E Paulo, então, ele introduz mostrando que eu estou aqui para falar apenas de Cristo. E para falar das coisas que glorificam a Cristo. E eu prego o Evangelho aonde Cristo ainda não foi. Para que outras pessoas escutem. Para que outras pessoas conheçam. Para que outras pessoas compreendam e ouçam a respeito. Então Paulo exorta os seus leitores à unidade, sabendo que eles já se esforçavam para manter a unidade, mas eles não poderiam fraquejar, pois a propagação do Evangelho também depende desta unidade. Depende desta facilitação no corpo de Cristo, para que o Evangelho chegue a lugares onde ele ainda não chegou. E a partir do verso de número 22, então, Paulo ele vai explicar o seu plano. E ele diz assim: esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acácia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo aqui ele estabelece o seu propósito ao escrever a sua carta. E a carta então ela é escrita com o objetivo de que aquela igreja pudesse enviá-lo e encaminhá-lo à Espanha. Mas aqui nós temos algumas situações acontecendo. Paulo ele declara no verso de número 22 que esse desejo por pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho, aonde o Evangelho ainda não havia chegado, o impediu muitas vezes de ir visitar os romanos. E muitas vezes os seus planos foram então desfeitos. E ele chegou a um momento em que, ok, agora eu não vejo aqui já cheguei aonde deveria ter chegado. E quando nós olhamos para o ministério de Paulo, nós vemos que Paulo ele focou nas grandes cidades, para que as igrejas estabelecidas nas grandes cidades pudessem alcançar as cidades menores, os vilarejos menores. E aqui nós vemos então Paulo dizendo, ok, aqui eu já cumpri o meu tempo. Agora eu posso visitá-los. Agora eu posso cumprir o meu plano.
Mas esse ainda não era o plano de Deus. E nós aprendemos sobre isso aqui o ano passado, quando Caleb pregou neste texto. Que nós precisamos, assim como Paulo, nós precisamos aprender a submetermos os nossos planos à vontade de Deus. Aqui Paulo ele tem que fazer um desvio de mais de 3.000 quilômetros. Ele estava aqui, Roma estava aqui, ele precisou vir aqui a Jerusalém para depois voltar a Roma. Mas Paulo ele faz isso porque ele foi incumbido de uma tarefa muito importante. Ele foi incumbido de levar para Jerusalém um sustento para aqueles que estavam passando por necessidades. Os membros da igreja na Macedônia e na Acácia, eles juntaram e levantaram coletas em benefício dos pobres dentre os santos que viviam em Jerusalém. E aqui nós vemos o próprio apóstolo Paulo e as duas igrejas da Macedônia e da Acácia aplicando a exortação do verso 1. Acaia. Obrigado, Raul. Eles estavam aplicando aquilo que Paulo exortava os leitores aos romanos. E aqui nós temos um exemplo prático. Aqueles irmãos da Macedônia e da Acaia, eles tinham mais condições, então eles levantaram coletas para abençoar os de Jerusalém, os pobres que estavam entre os santos em Jerusalém. Nós não temos muitos relatos sobre essa situação, sobre essa pobreza em Jerusalém. Mas um dos fatores dessa pobreza provavelmente foi a perseguição. Os crentes de Jerusalém foram perseguidos. E eles então tiveram que sair. Muitos saíram das cidades. E isso foi algo que Deus usou para a propagação do Evangelho. Mas eles precisavam de ajuda. E Paulo, então, ele abre mão do seu plano. Ele abre mão de ser agradado e de se satisfazer com a companhia dos romanos. Para ir a Jerusalém e levar aos pobres em Jerusalém mantimento e as coletas levantadas. Paulo, ele deixa de agradar-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus, para cumprir o plano estabelecido pelo Senhor. E Paulo, ele diz que essa coleta levantada foi levantada porque pareceu bem aos da Macedônia e da Acaia, porque eles eram devedores dos cristãos em Jerusalém, dos judeus que estavam em Jerusalém. Porque sem os judeus, sem Jerusalém, que enviaram Paulo para as suas viagens missionárias, eles não teriam ouvido do Evangelho. Eles foram supridos espiritualmente, e eles se tornaram então participantes desses valores espirituais. E eles então não pensam neles mesmos. E eles abrem mão do material. E eles servem os judeus em Jerusalém com bens materiais. E Paulo diz assim, eu mantenho o meu plano. Depois que eu concluir o que eu estou indo fazer, eu quero ir para a Espanha agora. Eu quero pregar o Evangelho aonde ele ainda não chegou. E eu quero estar com vocês, porque eu entendo que agora
vocês continuarão a desenvolver essa unidade. E como igreja, eu desfrutarei da companhia e da hospitalidade de vocês, e depois eu desfrutarei da graça de vocês, entendendo que vocês também são devedores. Vocês foram alcançados espiritualmente, se tornaram participantes, e vocês então vão me enviar, vão me encaminhar para a Espanha. E aqui eles vão precisar colocar a mão no bolso para enviar o apóstolo Paulo para pregar o Evangelho, onde o Evangelho ainda não havia chegado. Nós não temos resultados palpáveis de que este plano de Paulo se concretizou. Mas quando nós lemos a exortação de Paulo e nós lemos o que Paulo sabia a respeito daquela igreja, eles continuariam se relacionando de acordo com a Escritura, baseados na Escritura para a glória de Deus, e ele tinha plena convicção de que eles estariam dispostos a enviá-lo. A unidade, ela resulta em missões. A unidade, ela resulta na pregação do Evangelho. E como corpo, nós somos ainda mais motivados a pregarmos o Evangelho aonde ele ainda não chegou. Como corpo, nós devemos ser ainda mais instigados a propagarmos a palavra do Senhor. E um deve cuidar do outro para que nós cumpramos esse objetivo. Paulo, ele encerra então este capítulo mostrando que a unidade do Evangelho resulta na unidade da missão. E nós fazemos isso através da oração. Verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo, ele diz, ok, eu ainda não cheguei em Roma, eu ainda não realizei esta minha vontade, este meu plano de ir pregar o Evangelho, de estar com vocês e depois de ir pregar o Evangelho na Espanha, mas vocês já podem ser participantes desta minha missão. E ele diz que nós então que os romanos devem lutar juntos com eles por meio da oração a seu favor. Para que Deus continue cuidando do seu servo, enquanto ele faz a vontade de Deus e cumpre o plano de Deus. E aqui Paulo, ele pede por coisas específicas, ele não é genérico no seu pedido de oração, e ele diz então, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, para que eu fique livre dos perigos, da estrada, da caminhada, e ele ainda pede por algo bem interessante no verso 31, ele diz assim, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ele ainda diz assim, ore por aqueles que serão abençoados materialmente com as coletas recebidas, enviadas da Macedônia e da Acaia. Para que eles não tenham orgulho, para que eles sejam humildes e recebam o cuidado de Deus sobre a vida deles. Meus irmãos, nós nos tornamos participantes
do ministério de muitos que pregam o evangelho onde nós não iremos pregar por meio da oração. E é responsabilidade da igreja orar por aqueles que são enviados. É responsabilidade da igreja sustentar aqueles que são enviados. Mas isso deve ser feito pelo corpo. Isso deve ser feito como resultado da nossa unidade. De pensarmos no crescimento e no desenvolvimento do reino de Deus, mais do que pensamos na satisfação dos nossos desejos e dos nossos agrados. Nós precisamos aprender a olhar para Cristo e a entendermos que Ele envia muitos, mas Ele capacita todos para orarem e para contribuírem. Diante disso, nós devemos nos lembrar constantemente que Cristo é o padrão estabelecido. Em todas as áreas da nossa vida. E nós devemos ser imitadores de Cristo. E de maneira específica, aqui no texto, nós precisamos nos esforçar pela unidade. E o uso da palavra, ele é intencional. Manter a unidade não é fácil. Manter a unidade, muitas vezes, não é agradável. Manter a unidade, muitas vezes, exige de nós sacrifício. Mas todas essas coisas aconteceram com Cristo. E Ele cumpriu a sua missão para nos fazer uma só família, um só corpo. Então nós devemos nos esforçar para mantermos a unidade na igreja. E que a nossa unidade nos una na propagação do Evangelho. Que nós não sejamos apenas mais um corpo aqui na Barra Funda, mas que nós sejamos um corpo ativo, um corpo que se dispõe a ir e a pregar o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Que nós tenhamos essa disposição por meio da nossa unidade de cooperação, para que o reino de Deus cresça. E que nós tenhamos disposição para servirmos e honrarmos a Deus. Não apenas com o nosso intelecto, com as nossas emoções, mas também materialmente. Que nós tenhamos a consciência de que tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos deve ser usado para o serviço de Deus. Deve ser usado para a glória de Deus. E que Ele tenha misericórdia de nós nesta caminhada, nos tornando cooperadores e instrumentos nas suas mãos redentoras.